Você entendeu errado. João 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O diabo tem esse poder, faz parte do caráter dele, de roubar, querer matar e destruir. Mas efetivamente não é isso que diz em João 10:10. Eu sinto muito informar a vocês que nós entendemos esse texto errado por muito tempo. Eu espero que essa explicação abra os seus olhos para ler o contexto todo e assim fazer a sua interpretação bíblica. Mas antes de continuarmos com esse vídeo, eu gostaria de te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e quero te convidar a se inscrever no canal. Deixe o seu like se gostar desse vídeo. Compartilhe para que seus irmãos em Cristo saibam do que se fala realmente essa passagem bíblica. Os vídeos são todas as segundas e quintas-feiras. Vamos voltar para o vídeo? O texto não fala que o diabo veio fazer isso, mas fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essa é a atitude do ladrão. Nós, por muito tempo, interpretamos sempre atribuindo essa função ao diabo. Vamos ler a passagem para entendermos melhor. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Nesse texto, vemos que tem pelo menos 4 elementos, 4 figuras em destaque. Da ovelha que entra no aprisco, a figura do bom pastor, a figura de um ladrão e a figura de um mercenário. E esses 4 elementos são mencionados por Cristo para evidenciar a atitude de cada um deles. Vamos entender quem são e as suas características. A ovelha é o povo de Deus. No verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele vai deixar claro que não era só para Israel, mas para os gentios também. O bom pastor é Jesus, mas ele também é a porta por onde entram as ovelhas. Diz assim no João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão está no verso 8. Jesus diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O ladrão também são todos aqueles que vieram antes de Jesus e com uma mensagem parecida com a dele, de pastoreio, de unidade de reino, de igreja, mas as ovelhas não reconheceram a sua voz. Portanto, não está falando do diabo, porque Jesus é anterior ao diabo em sua história, da sua essência, na sua pré-existência. E o diabo não apareceu em forma de pregadores antes de Cristo, mas ele está falando de todos aqueles que chegaram antes dele, trazendo uma mensagem parecida com a dele, mas sem a manifestação do seu caráter. Ele não entra pela porta, ele vai entrar pela janela ou por outros lugares, por um fluxo que não é a autoridade do Senhor. Então, se a gente puder dizer quem é efetivamente o ladrão, ele se parece mais com os falsos mestres, falsos líderes. Esse que entra e se infiltra no meio do aprisco, no meio do rebanho. Só que o compromisso deles não está com as ovelhas, mas está em trazer o bem para si. A Bíblia diz que o ladrão mata, rouba e destrói. Ele mesmo faz o mal, ele fere, ele trai, ele traz diretamente o mal para as ovelhas. E o mercenário, da mesma forma que o ladrão, também está no meio das ovelhas, está se valendo delas e até manifesta algum apreço ou um carinho por elas, tem interação e até demonstra um amor pelas ovelhas, mas sempre buscando benefício próprio. Ele quer a ovelha para ganhar algum valor econômico, mas ele não faz o mal direto. Ele foge quando vem o lobo. No momento da necessidade, da angústia, ele deixa as ovelhas à deriva. Ele não está preocupado com a integridade da ovelha. Ele não tem as respostas que elas precisam. Ele não se preocupa se a ovelha está sendo preservada. A preocupação dele é preservar o interesse econômico dele. E a grande característica do líder que entra pela porta
porta que parece com Jesus, que se assemelha a ele nesse pastoreio, a gente pode concluir lendo o que Paulo diz em Efésios 4, no verso 13. Quando ele fala sobre essas pessoas que Deus deu à igreja, Deus deu alguns como apóstolos, outros como profetas e outros como evangelistas, pastores e mestres. E se percebermos que ele está querendo dizer é que Deus deu esses homens à igreja, ou seja, a igreja é dona deles, só que o ladrão ou o mercenário, eles pensam que a igreja é deles. Essa é a minha igreja. Eles se apropriam da igreja quando na verdade o que a palavra está dizendo desde o início é que a igreja é dona deles. Na verdade, vocês são presentes para a igreja e não a igreja um presente para os líderes. Se esses líderes não entendem isso, não estão entrando pela porta. Portanto, Deus não dá dons aos homens, mas dá homens como dons. Deus não vai dar um presente para você, mas você vai ser o presente. Deus não vai dar a cidade para a igreja, Deus vai dar a igreja como presente. Por isso que Paulo diz assim, mesmo sendo livre, escolheu ser servo, ser escravo, ser doulos de Deus, e escolheu ser doulos de todos os membros e todos os homens e todos os santos da igreja. Eu gostaria de terminar enfatizando: se nós não olharmos de forma correta para as escrituras, vamos interpretar errado. E nesse texto, em nenhum momento ele está falando do diabo. Eu quero incentivar você a ler as escrituras e estudar aquele texto para não repetir os erros de muitos pregadores. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, tenho crescido muito com cada estudo que faço para trazer esses vídeos a vocês. Lembre-se, inscrevam-se e deixem seu like. Vamos abençoar? Até o próximo vídeo. Tchau!